ao capítulo 3 de globalização, mas vai continuar o que a gente viu já em sala de aula. A gente já discutiu algumas coisas sobre essa questão desse capítulo em sala de aula. É um capítulo extenso, é um capítulo com muitos detalhes, então se preste atenção primeiramente. Depois, qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, voltem, escutem novamente. Se permanecer alguma dúvida, vocês comentam, deixem embaixo ou falam com a Débora, comentam no privado da Débora, porque aí no próximo vídeo eu tento responder da melhor forma possível, tá? Então, vamos falar de globalização em meio que a gente está vivendo hoje na sociedade em si, que é esse isolamento social que a gente está vivendo e a gente está tendo que se readequar. E a gente fala da globalização, a gente vai entender um pouquinho também o que é esse capítulo dentro do que a gente está vivendo hoje como sociedade. Então, bora lá. Primeiro, o conceito de globalização, ele vem dizer que é um processo de interação mundial. Na teoria, seria algo muito bonito, né? O mundo está interagindo entre si, os países estão interagindo entre si, estão tentando melhorar a economia, a sociedade. Na teoria, seria muito bonitinho. Mas na prática, nem tanto, porque a gente sabe que é um desenvolvimento, é uma interação que não vai ser igual para todo mundo, né? A gente sabe que dentro de uma sociedade com o sistema capitalista a gente tem níveis sociais, classes sociais, que a gente sabe que não é oportunidade igual para todo mundo. Então, com essa falta de oportunidade para todo mundo, essa questão da globalização também não vai ser acessível a todos, né? Então, vai ter pessoas que vão ter mais acessibilidade e outras não. Hoje a gente consegue dizer que a gente tem uma adesão maior do que se era no começo desse processo de globalização, mas ainda tem muito ao que avançar, tem muito o que melhorar, né? Principalmente nessa questão social. Aí, começando nisso, a gente vai dizer que envolve todas as áreas da vida humana. Então, já para começar, quando vocês reclamam muito dizendo que geografia parece mais história, e eu sempre falo aqui para vocês em sala de aula, não tem como a gente falar de geografia sem a gente falar de sociedade, política e economia. É impossível. Uma está interligada à outra, uma está diretamente ligada à outra. Que é o que a gente vai ver aqui quando diz assim, ó, cadê? Aspectos sociais, econômicos e políticos diretamente ligados. Então, é impossível isso aqui, esses três aqui, não estarem juntos. Impossível, sempre vai estar. E nesse contexto de globalização é que realmente eles estão envolvidos. Por quê? Como é que começa esse período da globalização? Primeiro que o avanço da tecnologia. A gente sabe que no período dos reis e rainhas, no período feudal, tudo era feito de forma manual, de forma artesanal. Então, quando vem a primeira revolução industrial, que as máquinas vão tomar o lugar do artesão, vamos dizer assim, para simplificar, então tudo que era feito de forma manual agora vai ter o auxílio de uma máquina. E essa máquina vai produzir mais. A gente sabe que se a gente for fazer um produto de forma manual, a gente vai ter um tempo maior do que se a gente for utilizar uma máquina. Então, a máquina produz melhor do que a mão de obra humana. Então, o que acontece? Esse avanço tecnológico é o primeiro passo para esse processo de globalização. Por quê? Porque essa interação que ela vem falando no começo, essa interação mundial. Porque as pessoas queriam estar mais próximas? Foi o WhatsApp ou as redes sociais foram criadas para que as pessoas estejam mais próximas? Não, não mesmo. Todo o intuito das redes sociais que a gente utiliza hoje, dessa interação mundial, é com fim econômico, é buscando expandir o comércio, é buscando ter algo lucrativo, lucrar cada vez mais. Então, se quando eu tenho a primeira revolução industrial, com as máquinas eu posso produzir mais, eu tenho que buscar novos territórios para expandir o meu comércio, para que eu possa vender aquele produto que eu estou fazendo e para que eu possa lucrar com isso. Então, o intuito da globalização é esse. Aí vai vir os avanços tecnológicos e o rápido fluxo de informação. Então, hoje a gente vive num mundo social que a informação é bem mais rápida do que se era 50 anos atrás. Se a gente for conversar com os pais e avós, a gente sabe que antes a comunicação era por cartas, por telegramas, então tinha um processo até chegar, né, uma resposta daquilo que você enviava. Hoje não, hoje é questão de segundos. Então, a avanço da tecnologia, o fluxo de informação e o crescimento do capitalismo no mundo. Então, se eu estou dizendo que a globalização, o intuito da globalização
era ter essa interação entre os países para que eu pudesse expandir meu negócio, eu pudesse lucrar com isso. Logicamente que a consequência disso seria o capitalismo crescer no mundo. Aí por que esse tópico? Que se isso é lógico, é óbvio que isso vai acontecer. Porque lembra quando a gente estudou sobre a Guerra Fria, a rixa que teve, né, o confronto que se teve entre o capitalismo e o socialismo, e teve todo aquele processo. Então o capitalismo, quando ele vence, vamos dizer assim, o regime socialista, ele vai ter todo esse processo para crescer no mundo, porque muitos países eles adotaram o socialismo como método de conviver em sociedade, como método de crescer a sua economia, desenvolver a sua economia. Então o capitalismo ele vai ter que crescer, ele vai ter que se influenciar esses países que eram ditos socialistas e ganhar cada vez mais mercado. Então a globalização vem com tudo isso aí. Então o regime capitalista querendo lucrar e querendo avançar, ele precisa fazer tudo isso, porque, como eu falei, se a gente produz algo, se a gente coloca algo para vender, hoje a gente vê isso claramente nas redes sociais, né? Se vende muito de forma virtual, né? Então eu abro uma lojinha virtual de roupa, de comida, de acessórios, e através disso eu vou vender. Então a informação, as redes sociais, ela veio primeiramente para isso. Depois, logicamente, que a gente já aproveitou esse recurso para estar mais perto das pessoas que a gente gosta e se comunicar de forma melhor. Aí, vamos lá. Se fosse um ingrediente de bolo, né, como é que a gente ia dizer que se começa essa formação da globalização? Primeiro, avanço tecnológico. Segundo, a informação que agora está bem mais rápida, né, essa interação com os países, essa forma de, se eu tenho um produto e eu mandei esse produto para a Índia, então eu vou ter uma informação mais rápida da pessoa que pegou o meu produto para vender. Então essa interação, né, de fornecedor e vendedor e cliente se tornou mais rápida, mais ágil. Então, se tornando mais rápida e mais ágil, eu vou lucrar cada vez mais em um curto tempo que era comparado antigamente. Então, primeiro, inovação tecnológica. Segundo, o fluxo de informação. Terceiro, a influência da mídia. Então, hoje, como eu falei das redes sociais, tem uma influência muito grande dentro do nosso convívio social. Então, se não for comprando, a gente está postando alguma coisa, então, de uma certa forma, a gente vai ver isso com o quê? Com os famosos. Às vezes, você vê muito isso, o comércio, essa questão do comércio interativo, quando uma modelo sai com um look que está vendendo em certa loja, então, consequentemente, as pessoas vão comprar porque é tendência, porque aquela modelo está vendendo, porque passou na novela, em tal lugar, porque o Neymar está usando o sapato da Nike, não sei o quê. Então, tem várias coisas que a gente vai ver que a mídia, ela tem essa influência. Aí, quando eu falo que não tem como um estar ligado ao outro, e como eu falei que a gente fala de globalização, a gente entender um pouquinho também através do que a gente está vivendo hoje, é justamente sobre isso. A gente sabe que a gente está num processo de pandemia, a gente está no isolamento social, onde o governo, junto com a educação da saúde, viu que era o melhor método de diminuir a propagação do vírus, era que a gente ficasse em isolamento social. E a gente está vendo que isso claramente está afetando a nossa sociedade, porque a gente se distanciou, a gente precisou se distanciar das pessoas que a gente gosta, do convívio, a gente não pode ir para os lugares que a gente ia normalmente. Então isso está tendo um impacto social. Né? Então, se está tendo impacto social, quando eu falo impacto social, é no quê? É no convívio da sociedade, é no convívio que a gente não está tendo mais com nossos amigos, com nossos familiares, como eram antes. O nosso cotidiano, a nossa rotina diária foi totalmente modificada, né? Tanto é que a gente está, no nosso ambiente escolar também está sendo modificado, fazendo esses vídeos para que vocês tenham acesso a essa informação e não fiquem tão atrasados nas coisas da rotina acadêmica. Então, isso é um impacto social que a gente está vivenciando com essa pandemia. Aí, se a gente for para a parte econômica, logicamente, que é claro também que a gente está vendo que isso está afetando economicamente a nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor, o comércio e num todo, que tiveram que parar. Hoje só está os essenciais, né, que são mercadinhos, farmácias e algumas coisas essenciais.
Então, foi restringida, e a gente sabe que, tendo essa restrição, muitas pessoas vão passar necessidades, como a gente está vendo, que o governo está dando auxílio a algumas pessoas, algumas empresas. Então, tudo isso reflete. É uma coisa que a gente poderia dizer, com certeza, se a gente tivesse sala de aula, ia ter um dizer assim: ah, professora, mas isso não tem nada, o que é que tem a ver com a gente? O que é que tem a ver com o que a gente está vivendo aqui, com o nosso bairro? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo a ver, porque é uma coisa que está acontecendo na área da saúde, né, que atingiu todo mundo, né, e que diretamente está atingindo o nosso convívio, a nossa sociedade e a economia. Junto com a economia, a gente também fala de política, que é justamente esses pronunciamentos que a gente está vendo direto dos presidentes dos países, junto com o órgão da saúde, junto com as pessoas que estão ali sentando, tentando ver da melhor forma possível como é que pode se organizar, como é que pode fazer com que a gente passe por esse período da melhor forma possível. Então, tudo isso aqui que a gente está vivendo hoje está muito entrelaçado ao que é essa globalização. Então, essa epidemia, esse surto, começou o quê? Na China, né? Então, começou lá e eles hoje, estando melhor, estão transportando os respiradores, tudo o que é necessário para os outros países. Então, essa interação de informação que os países estão tendo, por isso que às vezes a gente está vendo muito, só se fala isso nas mídias sociais, de como está a situação em outros países, como está passando a situação daqui do Brasil para os outros países, para que a gente veja. Então, está todo mundo junto, tentando resolver um problema, né? Um problema mundial. Então, isso tudo afeta a nossa sociedade, a economia e a política. Por isso que quando eu sempre falo em sala de aula, não tem como a gente falar de geografia se a gente falar do nosso convívio social, se a gente falar da nossa economia em si, até a economia caseira mesmo, que a gente sabe que está sendo afetada por conta disso. Então, consegue entender agora que não tem como a gente não dizer que um não está interligado ao outro? Quando eu falava para você, gente, a gente tem que ter uma visão social, um senso crítico, um olhar crítico e saber o que está acontecendo à nossa volta, porque tudo vai nos afetar direta ou indiretamente. Então, com esse contexto da globalização, ela vai dizer o quê? Qual o objetivo principal? Partilhar informação, encurtar distâncias, e quando a gente fala de encurtar distâncias, é cultural, social, política, geográfica e econômica. Aí vocês vão dizer, né? Vocês falavam muito de sala de aula. Ah, professor, mas o que tem a ver? Cultural e social. Tudo, porque é a nossa cultura que vai fazer com que outros países tenham interesse de comprar nossa mercadoria ou não, o que a gente está oferecendo ou não. Então, quando a gente vai para a parte da culinária, eu dava muito esse exemplo de sala de aula, né? Sushi não é tipicamente uma comida brasileira, mas a gente aprendeu a gostar, tem muitas pessoas que gostam e que aprenderam a gostar. No nosso caso aqui, a feijoada é um país típico brasileiro que foi desenvolvido no Brasil e que outros países aderiram a essa culinária que é típica do Brasil. Então, essa interação de informação, essa interação cultural também é muito rica e muito importante para a economia, para o avanço da economia, para a expansão do comércio. Então, quando a gente fala do que a gente está vivendo hoje, dessa pandemia, então, o setor turístico está sofrendo muito, porque já que a gente não pode sair, logicamente a gente não pode também viajar. Então, o setor turístico está sofrendo muito com isso também. E o que acontece? Quando a gente fala de setor turístico, a gente vai para outro país. Quando a gente vai para outro país, a gente vai o quê? Vai visitar aquele país, vai visitar a cultura daquele país, saber como aquele povo vive, ver os pontos turísticos, os restaurantes, as praias, enfim. Então, tudo isso também está ligado nesse contexto da globalização. A globalização trouxe essa possibilidade da gente visitar, da gente ir a outro país simplesmente para visitar, para viajar, para conhecer, né? Então, a globalização também vai trazendo isso com foco no lucro, né? Em lucrar, em trazer um novo método de render, de empregar, né? Que o turismo ele foi crescendo e tem crescendo cada vez mais. Então, qual é o objetivo principal da globalização? Partilhar informações, encurtar distâncias entre cultura, sociedade, política, geografia e economia. E quando a gente fala de política, a gente vai falar mais à frente dos blocos econômicos, que foi justamente também quando a gente... Lembra que a gente falou lá no capítulo anterior, nessa nova reorganização social.
quando se tem a Guerra Fria, que se passa esse período, a sociedade agora vai ter que se reorganizar. Lembra que eu falei isso para vocês? A sociedade vai ter que se reorganizar e cada um vai se organizar da forma que vai conseguir, vai achar melhor. Aí é o exemplo que a gente está vivendo hoje. Cada país está se reorganizando e tentando trazer leis e medidas para tentar passar por todo esse processo da melhor forma possível. Né? Então, foi o que aconteceu também lá naquele período depois da Guerra Fria. As sociedades agora têm que se reorganizar. Né? E como é que elas iam se reorganizar? Dependendo de cada sociedade, como estava cada sociedade, como pensava cada sociedade. Lembra que eu falei para vocês que a questão da ideologia religiosa com a questão econômica, às vezes, era um embate, era um impasse em alguns países. Então, por isso mesmo que vai ter todo esse conflito e todas essas questões. E aqui não vai ser diferente. Então, com a globalização, essa tentativa de unificar, de trazer algo mais próximo e que seja igual para todo mundo. Então, vamos unificar, vamos fazer com que as coisas que a gente decidam aqui sejam compartilhadas igualmente para todos os países. Quando eu falo igualmente, é que todos os países têm que se adequar àquilo ali. Eu falei para vocês que hoje a gente tem métodos onde todos os países têm que fazer até 2030, 2032. Então, todos os países são obrigados a desenvolver essas regras que foram feitas nessa reunião mundial, né, que é a ONU, que a gente sabe, esses blocos econômicos para que, se a gente precisa cuidar do nosso planeta, se a gente precisa cuidar do que a gente está tendo hoje, do meio ambiente, todo mundo tem que se juntar e tem que fazer a sua parte. Então, é basicamente isso. Então, a globalização também vem trazer isso. E isso é um setor que envolve a política, vem envolver a política e a economia também. Aí vem aqui a ampliação do fluxo de mercadoria, que é justamente, se eu vou falar o rápido fluxo de informação, eu também vou fazer a ampliação do fluxo de mercadoria. Então, com a globalização, os países eles tiveram mais liberdade de comércio, então ampliaram a sua mercadoria. Então, eu posso produzir mais, porque eu posso abrir filiais em outros países, como é que a gente tem hoje. Eu sempre falo isso, eu sempre dou esse exemplo para vocês: McDonald's, Coca-Cola, o nosso refrigerante, que é nacional, Antártica. Então, eles têm filiais em outros países e outros setores também de automóveis, de marcas, de agricultura, vai ter filiais em outro país. Então, isso aí, essa ampliação do fluxo de mercado, de mercadoria. Eu posso ampliar, eu posso produzir mais, vender no meu território e levar para outros lugares e vender também. Aí, bora lá. A eficiência no meio de transporte. Bora lá, como eu falei na questão do bolozinho lá, a gente vai fazer um bolo. E nessa questão da globalização, quais seriam os ingredientes? Inovação tecnológica, o fluxo de informação, a mídia, inovação tecnológica, fluxo de informação, informação rápida, a mídia, que é muito importante no caso, o comércio, né, a propaganda, nesse caso quando a gente fala de comércio de mercado, a propaganda, e a produção, a eficiência do meio de transporte e a eficiência da comunicação. Então, eu melhorei o meu meio de transporte, né? Eu melhorei a forma de transportar essas mercadorias de forma segura e de forma rápida, para que isso tenha um retorno rápido também. Então, o que a gente levava antes meses para chegar em um país, hoje, dependendo de onde for, dependendo da mercadoria, a gente pode levar horas, pode levar dias. Então, encurtando isso, eu vou ter um fluxo rápido de entrega, de venda, de compra, e eu vou conseguir produzir mais e lucrar mais em questão dessa eficiência no meio de transporte. Como eu falei, o avanço da comunicação e da interação entre os países e a criação dos blocos econômicos, que foi justamente nessa tentativa de melhorar, né, de ampliar os seus negócios e melhorar a sociedade em si, que foi necessário isso. Como é que a gente vamos sentar, vamos nos organizar, como é que a gente vai fazer para a gente melhorar a nossa sociedade, melhorar a nossa economia. É o que está se fazendo hoje. Os países estão tendo essa interação entre si, nessa busca
pela uma vacina ou algo que barre esse vírus que a gente está vivendo, essa epidemia, que a gente possa viver de forma social. Só que vai ser um processo lento, porque daqui que eles encontrem uma cura e que a gente possa tomar essa vacina. Então, lógico que quando a gente tiver acesso pode sair, mesmo que eles liberem o comércio, eles liberem as escolas, vai ser algo que para a gente voltar à nossa rotina normal como era antes, vai ser algo mais demorado, mais lento, porque vai ter todo um cuidado, a gente vai ter que se reorganizar. Acho que a palavra de ordem é reorganização. A gente está se reinventando como pessoa e como sociedade para passar por isso da melhor forma possível. Então, esses blocos econômicos, trazendo para a nossa realidade social, naquela época fez isso. A gente precisa sentar e a gente precisa discutir as melhores formas de desenvolver e de melhorar a nossa sociedade. Bora lá. Aí, a origem. Para que a gente também só entenda um pouquinho melhor o que foi essa globalização, como ela começou. A gente vai ver no século XV e no século XVI com as grandes navegações, que a gente vai ver lá em história, a gente vai ver em geografia também, que os portugueses e os espanhóis saíram da Europa e vieram em busca de novas terras. Por que eles vieram em busca de novas terras? Justamente por conta dessa necessidade de expandir o comércio, de expandir o mercado. Eles precisavam buscar novas terras porque, na época, tinha tido todo um processo de crise que foi mais ou menos o que ele está passando agora, né? O feudalismo, teve a doença da peste que devastou. Então, depois com isso, teve a fome, teve guerras, que fez com que a sociedade naquela época fosse devastada. E os árabes e os italianos estavam tomando posse total, né? Estavam no monopólio do mercado na Europa. Então, tanto Portugal, França, Espanha, Inglaterra ficaram preocupadas, insatisfeitas, né? Preocupadas. E agora, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai desenvolver a nossa sociedade, a nossa economia? Se sentiram ameaçadas também com tudo isso, e o que fizeram? Vamos buscar novas terras. Então, foi justamente nesse período entre o século XV e XVI, com as grandes navegações, né? Que era, no caso aqui do Brasil, né? Quando Portugal chega aqui, ele vai explorar novas terras. Então, a exploração do pau-brasil, depois a plantação da cana, os minérios de ouro, diamantes que foram descobertos em Minas Gerais, a extração de borracha. Então, toda essa extração que o Brasil, essa exploração que o Brasil vai sofrer durante 3 séculos como colônia de Portugal, começa aqui, porque nesse período aqui, eles começam essa interação de globalização, que foi essa primeira fase da globalização, né, que é a exploração das terras e mão de obra, o desenvolvimento técnico da época, porque aí eles já estavam começando a desenvolver, já tinham passado eles já estavam naquele período do feudalismo para o industrial, né, eles estavam passando da parte manuseal, né, da parte artesanal para a parte industrial. Então, já nesse período do feudalismo, ele está fazendo esse processo, e é justamente quando começa essa primeira fase da globalização, porque nessa fase aí do feudalismo, foi na fase, antes deles terem toda essa questão social, de ter a peste, muita gente ter morrido, e ter devastado, muita gente ter morrido de fome por conta disso, que foi uma consequência, e depois ter tido algumas guerras, porque naquele período, quando a sua colônia, a sua sociedade, o rei, no caso da época, ele via que estava tudo essa coisa, ele tentava tomar posse de uma outra terra, de um outro rei, para tentar melhorar. Então as guerras eram mais ou menos isso, que as cruzadas também, que vinham acontecer as cruzadas, que era justamente isso, a posse de terra e de riquezas de outros nobres da época. Então, com tudo isso, nessa época é quando eles começam a ter essa primeira interação entre regiões. Porque quando eles estão num período bom, um período fértil, vamos dizer assim, onde estava tendo produção, onde estava tendo um crescimento populacional, onde não estava tendo muitas invasões, onde não estava tendo epidemias nem guerras. Então, eles estavam num período bom. Então, nesse período bom, quando eles produziam, que toda a renda econômica deles nessa época era a produção, quando eles produziam, estavam sobrando. Então, essas sobras foram onde eles fizeram as feiras livres. E nessa interação de precisar interagir um com o outro, de regiões para regiões, foi que começa a primeira fase da globalização. Aí depois, consequentemente, vai vir a Revolução Industrial, vai vir a melhoria de transporte, porque naquela época,
quando era de uma região para outra, era só feito de cavalos, bois e carroças, né? Era feita essa transportação de mercadorias. E com a inovação do transporte, que no caso é as máquinas a vapor, que vai ser construídos trens e barcos, essas mercadorias vão ter um método rápido de chegar. Então isso também vai facilitar, como foi falado aqui em cima, né, que é a eficiência do meio de transporte. Aí com isso, as inovações tecnológicas, que na época era o telégrafo e o telefone, não esse que a gente utiliza hoje, mas já era um meio de comunicação para a época absurdamente grande e importante, que ampliaram os meios de comunicação. Aí com isso tudo vai ter a união da indústria e do banco, que é no caso financeiro, que aqui a gente vai chamar de capitalismo financeiro. Capitalismo financeiro, que é justamente com a Revolução Industrial, as indústrias vão se unir aos bancos para fazer esses financiamentos para aquelas pessoas que precisavam, né? Então, essa união da indústria e do banco vai ser a base do capitalismo financeiro. Aí a luta de territórios e as grandes guerras do século XX, que quando a gente vai estudar todas as guerras que teve, foram justamente com esse intuito de poder, de ter uma maior economia para o seu país ou para o seu bloco que estava um contra o outro. Então toda essa questão social, quando a gente vai ver se houve uma guerra, houve uma cruzada, houve uma briga entre um e outro, é basicamente uma busca por poder, por economia, por uma ideologia muitas vezes de pensamento de a minha política de lidar com a sociedade é melhor do que a sua, então eu vou tomar o poder e você vai ter que ser submisso a mim. Então toda a história da humanidade, quando a gente vem olhar o porquê das guerras, o porquê de todas as manobras que fizeram com que a sociedade evoluísse e regredisse em alguns aspectos, foi justamente por essa busca de poder e de lucrar, de expansão e essa ganância por economia, por dinheiro, enfim. Então, essa aqui é a origem de toda essa questão e esse primeiro passo que a gente vai ver esse conceito de globalização. Então, para que a gente entenda esse conceito de uma forma bem enxuta, quando a gente fala de globalização, a gente vai falar de interação entre os países. Quando a gente fala de interação entre os países, é a informação rápida, é o fluxo de mercadorias mais rápida, é um meio de transporte eficaz e a mídia, né? A propaganda hoje é muito importante, às vezes até mais importante do que a economia em si, porque se eu tenho uma boa propaganda, eu vou atrair clientes. Então, quando você vai pensar num negócio, quando você vai pensar numa marca, quando você vai pensar em qualquer coisa que você vai lançar, a propaganda ela está à frente, né? Por isso que o meio de publicidade tem crescido muito, porque é o que chama a atenção, principalmente no período que a gente está hoje, de tanta tecnologia. Então sempre tem que despertar algo que chame a atenção, que chame a atenção das pessoas para consumir, para querer. Então cada vez mais a propaganda tem sido importante para que cresça em nós essa vontade do consumismo. Então, resumindo essa parte do capítulo, desses desafios da globalização, esse conceito principal, essa base sobre a globalização é essa. Nos próximos vídeos a gente vai ver os desafios, as desigualdades, qual é a consequência de tudo isso, porque a gente vai ver que não é só essa parte bonitinha de vamos desenvolver a sociedade, vamos desenvolver a economia, não é só isso, mas a gente vai ver que vai ter esses impasses de desemprego, de desigualdade social, de não ter oportunidade para todo mundo, apesar de a gente viver no século XXI tão globalizado, não é igual para todo mundo. Então a gente vai ver todos esses aspectos, esses desafios que a globalização tem tentado, os países têm tentado sanar, né? E ver como melhorar cada vez mais para que se desenvolva e que fique bom para todos. Mas para que isso aconteça, a gente precisa ter uma consciência, né? Uma consciência social, uma consciência econômica, uma consciência política, de que para que realmente seja bom para todo mundo, alguém vai ter que abrir mão. E é justamente isso que o sistema capitalista ele vai meio que embaçar, porque
Se eu estou sempre buscando lucro, se eu estou buscando sempre o meu lucro, que eu cresça cada vez mais, eu não vou querer dividir. Acho que o exemplo é esse. Eu não vou querer dividir, eu não vou querer diminuir aquilo que eu estou tentando avançar. Então, nos próximos vídeos, para continuar esse capítulo, a gente vai falar mais sobre isso, sobre os desafios que essa globalização, esse contraste, né, que ela vai trazer. Ela traz muitos benefícios, mas também ele vai trazer um contraste, principalmente social, né, uma desigualdade social, e como fazer, como tentar sanar esses desequilíbrios. Então é isso, como eu falei, qualquer coisa, volta a ouvir um pouquinho, tenta ver mais pausadamente, mais detalhadamente, tenta escrever alguma coisa, lê um capítulo, começa na página 31. Vocês podem ler até a 33, só para fechar mais um pouquinho sobre isso. E alguma dúvida, como eu falei, coloca embaixo, fala com a Débora que eu tento responder no próximo vídeo, tá? Até mais.